Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdos para vocês. Hoje nós vamos fazer exercícios de estatística. Se liga aí então. Em uma pesquisa para saber quantas horas por semana as pessoas assistam. Em uma pesquisa para saber quantas horas por semana as pessoas assistiam à TV, foram entrevistadas 60 pessoas e as respostas estão representadas no quadro abaixo. Com base nesse quadro, organize as informações em uma tabela e construa um gráfico de barras verticais. Então tá aí, cada quadradinho desse representa uma pessoa que respondeu quantas horas essa pessoa fica assistindo a televisão. Vamos organizar os dados em uma tabela primeiro, então. Então, vamos lá. O que eu tenho nessa tabela? Eu vou ter, então, duas linhas só, né? A primeira linha eu vou ter quantidade de pessoas, quantidade de horas, que é o que mostra nosso quadro. E a segunda eu vou ter número de pessoas, aí sim, número de pessoas. Ok, o que a gente pode fazer então agora? Bom, cada quadradinho desse é uma pessoa. E cada número representa a quantidade de horas que eles estão assistindo. Então, eu consigo ver aí, por exemplo, o menor número que eu vejo nos quadradinhos é 6. Então, quantas pessoas disseram que assiste 6 horas? Eu vou contar. E aí eu vou ter 8. E eu vou fazer a mesma coisa para o próximo, para o 7. Você vai fazendo para cada vez. 7, quantidade de horas 7, pessoas são 6. Depois o próximo. Aí você tem quantidade de horas 8, pessoas 9. Você conta aí, tá? Eu vou fazer só 7 aqui. 9, 10, 11. Vai ter mais um, né? 10, mais 2. Aqui. Aí fechando aqui. Aí fica 7, 9, 10, 11, 12. 9 horas são 9 pessoas. 10 horas são 11 pessoas. 11 horas são 7 pessoas. 12 horas são 10 pessoas. Pronto, então fica assim, ó. Tá? E aí ele pediu para fazer também um gráfico. Então, ó, já deixei os eixos prontos aqui. Tá? Aqui eu vou ter, então, o número de pessoas. Então, no eixo vertical, número de pessoas. Ok? No nosso eixo horizontal, eu vou ter a quantidade de horas que assistem a TV. Então, você pode colocar isso aí nos seus dois eixos. E agora, bora fazer as colunas. Ficar assim, então, ó, o nosso gráfico de colunas, o nosso gráfico de barras verticais, tá? Dá um pause no vídeo, confere o que você fez para ver se está tudo certinho. Dois exercícios do Enem, uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre de 12 e 18 anos gastam seu tempo durante a semana, de segunda a sexta-feira, e como no final de semana, de sábado e domingo. A seguir, a tabela ilustra os resultados da pesquisa. De acordo com essa pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos a semana inteira, de segunda a domingo, nas atividades escolares? Então, aí na tabela a gente vai dar um destaque para as atividades escolares aí, é o que a gente quer perceber, é essa parte aí. Então tá, durante a semana o jovem gasta 5 horas por dia para fazer as atividades escolares. E aos finais de semana, 1 hora por dia. Ou seja, de segunda a sexta, ele gasta 5 horas por dia. Então eu vou ter 5 horas por dia. São 5 dias, 5 vezes 5, 25 horas. E de sábado a domingo são 2 dias, ele gasta 1 hora por dia. Então, 2 vezes 1, 2. 25 horas durante a semana, 2 horas no final de semana, 25 mais 2, a gente tem 27 horas. 27 horas a gente encontra na alternativa E. Pode anotar aí.
Exercício 3 da Unicamp. A pizza é, sem dúvida, o alimento preferido de muitos paulistas. Estima-se que o consumo diário no Brasil seja de 1,5 milhão de pizzas, sendo o estado de São Paulo responsável por 53% desse consumo. O gráfico abaixo exibe a preferência do consumidor paulista em relação aos tipos de pizza. E aí a gente tem, mussarela, calabresa, margarita e outras. Letra A. Se não for considerar o consumo de São Paulo, quantas pizzas são consumidas diariamente no Brasil? Então vamos responder a primeira. As informações que ele deu é o seguinte: no Brasil são consumidas 1,5 milhão e o estado de São Paulo consome 53%. Se o estado de São Paulo consome 53%, quer dizer que o restante do país consome o quê? 100 menos os 53%. Em porcentagem, eles representam 47%. Ok? Então essa é a primeira informação. Agora eu preciso achar quanto que esse 47% representa de 1,5 milhão. Então vou fazer essa conta. Então vai ser assim: 47. Eu quero achar 47% de 1,5 milhão. Ou seja, 47 sobre 100 vezes 1,5 milhão. Vou colocar todos os zeros aqui para a gente poder cortar com o 100 aqui de baixo. Vai embora esse zero. Então aqui eu vou fazer 47 vezes 15 mil. E 47 vezes 15 mil vai dar 705 mil pizzas. Ok? Então é isso que representa o restante do país. Na letra B ele diz o seguinte: quantas pizzas de mussarela e calabresa são consumidas diariamente no estado de São Paulo? Bom, diariamente no estado de São Paulo. Ele quer saber só o estado de São Paulo. Então, somente SP, né? O que significa isso? Quer dizer que eu tenho que pegar tudo o que é consumido no Brasil, todo o Brasil, e tirar de quem? Tirar de todo mundo menos São Paulo. Tirar do restante, já que a gente está falando só de São Paulo. Então, eu vou pegar 1,5 milhão, ok? Que são todas as pizzas, menos 705 mil, que é o restante do país. Isso vai dar um total de 795 mil pizzas em SP. Ok? Bom, ele quer saber quantas são de mussarela e quantas são de calabresa. Para descobrir isso, nós vamos usar a informação do gráfico. A mussarela representa no estado de São Paulo 35%. A calabresa representa 25%. Então, nós vamos calcular 35% disso, 25% disso e somar os dois resultados. Então, vamos lá. Primeiro, mussarela. Mussarela está escrito aí com Z, né? Para mim é meio estranho, mas enfim. Então, eu quero mussarela 35% de 795 mil. Cortando zeros aqui, esses zeros de baixo com esses zeros aqui de cima, os dois, né? Eu vou ficar com 35 vezes 7.950. Isso vai dar um total de 278.250. Esse é de mussarela. Agora nós vamos para calabresa. Calabresa, no nosso gráfico, a gente tem 25%. 25 sobre 100 dos 795 mil. Cancela, então, zeros com zeros. Vai ficar 25 vezes 7.950, resultando em 198.750. Agora sim, certinho. O total, então, dos dois juntos, eu vou ter 278.250 mais 198.750, totalizando 477 mil certinho pizzas. De mussarela e calabresa juntas, somente no estado de São Paulo.
Ok? Próxima questão. Enem de novo, hein? Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre os dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período de 2003 a 2007. Então, a gente tem aí o investimento do Brasil na França e o investimento da França no Brasil. Os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil, foram maiores que os investimentos do Brasil na França. E a gente vê isso em toda a tabela, né? Em um valor, e aí ele quer saber a diferença. Bom, a diferença do valor médio. Então eu tenho um investimento do Brasil na França, eu consigo fazer a média desse valor. Depois eu quero o investimento da França no Brasil, eu consigo fazer a média desse valor, e eu quero a diferença entre eles, em quanto que vai estar. Bom, vamos calcular essa média aqui primeiro. Como que eu calculo uma média? Normalmente eu uso o x barra aqui para representar a média. Vou somar todos os investimentos do Brasil na França, então vai ser 367 mais 357 mais 354 mais 539 mais 280. Estou somando os 5 números, se eu quero uma média, divido por 5. Isso daqui vai dar exatamente essa soma toda dividido por 5, 379,4. Nós estamos na escala de milhões, tá? Beleza? Essa daqui representa o Brasil investindo na França. Agora o contrário, a França investindo no Brasil. Então, qual que vai ser a média? Vamos somar. 825 mais 485 mais 1.458 mais 744 mais 1.214. Olha lá, são 5 anos também, divido por 5. Então, faço toda essa conta e divido o resultado por 5. Vai dar 945,2 milhões, tá? Nós estamos na casa dos milhões aqui em dólares, tá? A diferença, então vou fazer um menos o outro. Então vou pegar o maior, 945,2, menos o menor, 379,4. A diferença de investimento vai dar 565,8 milhões de dólares, tá? Bom, então a diferença está entre 500 e 600, superior a 500 milhões e 600 milhões de dólares a gente encontra na letra D. Anota aí, então, a letra D é a correta nesse exercício. Exercício 2. Durante o ano letivo, um professor aplicou para seus alunos 8 avaliações. A tabela a seguir mostra as notas obtidas por um aluno. Exercício 2. Durante o ano letivo, um professor aplicou para seus alunos 8 avaliações. A tabela a seguir mostra as notas obtidas por um aluno em 7 das avaliações, bem como o peso de cada uma. Qual foi a nota X obtida na 6ª avaliação, sabendo que o aluno foi aprovado com média 7,2? Então, o professor ele aplicou 8 avaliações e fez uma média ponderada, porque elas têm pesos diferentes, essas avaliações. Como que eu faço, então, para calcular essa média e para descobrir esse X? Bom, eu vou calcular como se fosse uma média normal. Então, vou pegar a nota da primeira, 6, e como é ponderada, vou multiplicar pelo peso dela. Como o peso é 1, eu não vou nem colocar aqui. Então, é 6 mais. Depois, a próxima é 7,4. Vezes quanto? Vezes 2, porque o peso dela é 2. Então, cada nota tem que ser multiplicada pelo seu peso. A próxima é 6,6, com peso de quanto? Peso 1, então não vou nem pôr vezes 1. Mais 8,2, é a média da 4ª avaliação, que é peso 2, então vezes 2. Mais a 5ª avaliação,
7,6 vezes 1, não precisa pôr. Mas a sexta avaliação é o x, que a gente não sabe, que é peso 2, então vai ser vezes 2, mais a sétima avaliação, que é peso 1, 5,8, mais a oitava avaliação, que é peso 2, 6,2 ele tirou, vezes 2. Então está aqui, todas as avaliações. Se é uma média, vou fazer uma divisão. Divide por quanto? Quando for média ponderada, ou seja, cada valor tem o seu peso, você divide sempre pela soma dos pesos. Então aqui eu tenho peso 1, mais aqui peso 2, mais aqui peso 1, mais aqui peso 2, mais peso 1, mais peso 2, mais peso 1 e mais peso 2. Essa média, o professor falou que ele ficou com 7,2. Tem que dar 7,2. Então, veja, montei uma equação onde só tem um x aqui no meio, então eu consigo achar o valor dele, né? Então, vamos juntar. Vou juntar todos esses valores aqui que não tem x e vou fazendo as continhas de vezes já, tá? Então, aqui ó, vai ficar 6 mais 7,4 vezes 2, a gente vai ter 14,8. Mais 6,6, mais. Aqui vai dar 16,4, estou fazendo as continhas de vezes. Mais 7,6, mais 2 vezes x, 2x, mais 5,8, mais 12,4. 12,4. Tem que dar 7,2. Tudo isso dividido, já consigo somar aí embaixo também, né? 1 mais 2 mais 3 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. E aí aqui 1, 2, 3, 4, 8. 8 com 4, 12. Então aqui embaixo a soma está dando 12. O que eu faço agora? Esse 12 está dividindo, vou passar para lá multiplicando. E esses que estão somando aqui sem ser o x, eu já vou juntar também. Então, somando todos esses elementos que não tem x, eu vou ter que eles vão dar 69,6. Mais o 2x que está aqui. Passando 12 e multiplicando, eu vou ter que 12 vezes 7,2 dá 86,4. Olha aí então como ficou. Passando para lá, eu vou ter 2x igual a 86,4 menos 69,6. 2x,4, aqui 86,4 menos isso, vai dar 16,8. Passando 2 dividindo, x é igual a metade de 16,8. Metade de 16,8 é 8,4. É a nota que ele tirou nessa sétima avaliação, na sexta avaliação, né? Na sexta avaliação aqui, que o professor não sabia, mas sabia a média dele, ó. Exercício 3, exercício do Enem. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificações de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro a seguir. Então, a gente tem aí dia do mês e a temperatura dia sim, dia não, né? Até o dia 29. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda, respectivamente, iguais a. Então, bora lá então. Média, mediana e moda. Vamos começar com a nossa média, que a gente já sabe como calcular. A média eu vou calcular como? A soma de todos os termos dividido pela quantidade. Então, eu vou fazer meio que direto aqui, tá? Vou somar todos os termos que eu tenho aí e dividir por 15, que são 15 dias que ele somou. A soma de todos os termos que estão aí vai resultar em 255, tá? Não vou colocar todos os termos aqui no papel, que são 15 termos. E vou dividir esse 255 por 15. Isso dá exatamente 17. Então, 17 graus é a média que a gente tem. E como eu faço então para calcular a mediana? Coloca o rol em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, claro.
E aí vai cancelando o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente até sobrar os valores centrais, tá? Então vamos lá. 13,5 é o menor de todos. Esse número vai aparecer de novo. 13,5. Depois 13,5. Depois 13,5. Aí eu vou ter depois 14. 15,5. Não tem vírgula ali o 14. Depois 16. Depois 16 é vírgula? Não, não tem vírgula. 18. 18 de novo. 18,5. Então, tudo em ordem crescente. 19,5. 20. 20. 20 e finalmente o último, 21,5, que é o maior. Então, quando os dados forem poucos, quando for poucos dados, você pode fazer isso aqui, ó. Cancela primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, quarto com o próximo, quinto, e ó, vai indo. Vai sobrar sempre o do meio, ó. E sobrou só um. Se sobrasse 2, você tirava a média dos dois. Sobrou só o 18, quer dizer que a nossa mediana é 18. Professor, e se fosse muitos dados, eu não conseguisse fazer assim? O que você ia fazer? Você ia ver quantos termos você tem. Então, no caso aqui, eu tenho 15 termos. E vou dividir por 2. Dividir por 2 dá 7,5. Então, quer dizer que o termo que está entre o sétimo e o oitavo, na verdade, como é ímpar, a gente sabe que é o sétimo, é a mediana. Então, aí você vai ver lá na ordem crescente quem é esse termo aqui, o seu sétimo termo, tá bom? Caso tenha muitos elementos, você faz isso. Aí você não precisa escrever todos. O último que a gente precisa descobrir é a moda, né? Eu vou colocar aqui MO. MO, moda, então. Bom, a moda é o que mais aparece. Aqui, quando a gente organiza para a mediana, a gente vê que quem mais aparece é o 3,5, 13,5. Então, a moda é 13,5, é o que mais aparece. Então, a gente tem que a média deu 17,5, a mediana deu 18 e a moda deu 13,5. A gente tem isso na alternativa B. Assinala ela aí. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo que ele é muito importante. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.